Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta agora para nós compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus. Então nós lemos lá na liturgia o maravilhoso texto do Salmo número 100, depois nós oramos, depois nós louvamos a Deus com o hino 146, Segurança do Crente, depois nós lemos o Salmo 131, belíssimo salmo. Depois louvamos ao Senhor Deus com o hino 368 e agora nós vamos meditar no Salmo 125, tão conhecido do povo de Deus. Este é um salmo também bastante conhecido, recitado, memorizado pelos crentes. Salmo 125. Fé inabalável. Fé inabalável. Olha o que diz esse texto tão maravilhoso. Salmo 125, depois permaneça com a tua Bíblia aberta. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Nós vamos mais uma vez curvar as nossas frontes e fechar os nossos olhos e rogar para que o Senhor fale aos nossos corações, nos confortando e nos exortando na palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado a Deus pela primeira parte da liturgia, que lemos os textos bíblicos e louvamos o teu nome. Agora, Senhor Jesus, toma os nossos corações. Toma, Senhor, a nossa vida. Abençoe o teu povo. Abençoe cada família da nossa igreja, amada igreja presbiteriana de Vila Paula. Quem sabe outros irmãos de outras igrejas, outras pessoas não ligadas a igrejas, a nenhuma igreja. Abençoe, Senhor, de forma maravilhosa, poderosa, para que a tua palavra penetre no profundo de cada coração. Para que a tua palavra, Senhor, produza frutos. Para que a tua palavra produza um impacto tão profundo, Senhor, que provoque mudança de vida, mudança de comportamento. Senhor, fala conosco, Senhor, nesse tempo que estamos passando, ainda isolados, ó Deus, em casa, mas, ó Deus, que logo, logo, tão breve, Senhor, estaremos juntos, estejamos juntos, para cultuarmos o teu santo e bendito nome, Senhor, lá em nossa igreja. Toma minha vida, Senhor, e usa-me, ó Pai, com poder, com ousadia, Senhor Jesus, mas também com humildade, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Este salmo tão maravilhoso, cujo título é Fé Inabalável,
tem como objetivo animar, confortar e encorajar os crentes diante das adversidades e diante da opressão dos nossos adversários. É exatamente isso, meus irmãos, que este salmo tem como objetivo, nesta oportunidade, de Deus te animar, de Deus te confortar, de Deus te encorajar diante das adversidades que estamos passando com essa pandemia e diante também dos nossos adversários, da opressão diante de tantas coisas. Nós somos exortados a confiar no Senhor em primeiro lugar. Os que confiam no Senhor, veja aí os versos 1 e o 2. Essa é a primeira lição que eu quero vos trazer. Os que confiam no Senhor, repare na palavrinha, são como Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esta é a primeira lição que o Senhor coloca agora e lembra aos nossos corações e fala ao teu coração, meu irmão. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Agora nós precisamos prestar atenção no seguinte: o que significa, o que quer dizer confiar no Senhor? Vamos fazer um pequeno resumo. O que significa confiar no Senhor? Confiar no Senhor quer dizer firmar a nossa fé na palavra do Senhor. Isto é que significa confiar no Senhor, firmar a nossa fé na palavra do Senhor. É ser guiado e dirigido pela palavra do Senhor. É tomar as decisões, é ter atitudes, ações, reações e procurar fazer as escolhas certas, as escolhas aprovadas por Deus com base na palavra de Deus. Isso é confiar no Senhor. Tomar as decisões certas, ter ações corretas, reações também, e fazer escolhas conforme a palavra de Deus. Confiar no Senhor é viver pela palavra de Deus. Todo o tempo todo. Portanto, meus irmãos, confiar no Senhor, resumidamente, é nos submetermos e obedecermos à palavra do Senhor. Isso é confiar no Senhor. E você sabe disso, eu também. Precisamos da graça do Senhor. E para os que vivem assim, tão somente para os que vivem assim, confiando no Senhor, na palavra do Senhor, há preciosas promessas garantidas pelo Senhor.
E aí nós vemos aqui logo nos primeiros versos, os que confiam no Senhor, os que são guiados e dirigidos pela palavra do Senhor, e procuram fazer, como falamos, as decisões amparadas, alicerçadas na palavra de Deus. Os que procuram viver pela palavra de Deus o tempo todo, a todo tempo. E os que procuram se submeter e obedecer às santas escrituras, à palavra de Deus. Os que assim procedem, há preciosas promessas. Há preciosas promessas garantidas pelo Senhor. Os que confiam no Senhor, e aí nós já observamos. E quais são essas promessas? São como Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Meus irmãos, a fonte da nossa confiança é no Senhor. É importante lembrarmos isso. A fonte da tua confiança é no Senhor. Sabe por quê? Porque somos constantemente bombardeados, constantemente tentados e inclinados a confiar em nós mesmos. Não é verdade? Somos constantemente inclinados a confiar em nós mesmos, podendo até criar ídolos no coração. Portanto, meus irmãos, a fonte da nossa confiança é no Senhor. Os que confiam no Senhor. E aí vem as promessas. São como Monte Sião. E é interessante, meus irmãos, que o termo são transmite certeza. O termo são transmite segurança. O termo são como Monte Sião transmite convicção. E Deus, graciosamente, nos garante essa certeza, essa convicção, lançando luz com uma figura do monte, aqui mesmo, onde você vê no verso 1. Deus, graciosamente, nos garante esta certeza, esta promessa, lançando luz com a figura do Monte Sião. Naquela época, meus irmãos, do Antigo Testamento, o templo havia sido construído não em qualquer monte, e não em mais um monte, não, nada disso, e sim no Monte Sião, lugar escolhido por Deus, que representava, sabe o quê? A habitação de Deus, o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor e mantêm a sua confiança em Cristo Jesus são comparados a esse monte. São comparados a um monte fixo, que não se abalam, continuarão firmes para sempre. É isso que quer dizer, meus irmãos. É isso que Deus está falando ao teu coração, renovando, te animando e também exortando você para que tão somente você confie no Senhor, descanse no Senhor. Como nós lemos os textos na liturgia. Aqueles que confiam, que mantêm a sua confiança em Cristo, são comparados ao Monte Sião, fixo, que não se abalam.
e continuarão firmes para sempre. Agora, isso não quer dizer que não tenham lutas e problemas. Isso não quer dizer que o crente, que você, não tenha aflições, lutas e problemas. Mas aqueles que confiam no Senhor, em meio às lutas, em meio às aflições e adversidades, não se desestruturam. Veja aqui a lição, meus irmãos, a aplicação desse entendimento no verso 1 e o verso 2. Aqueles que confiam no Senhor e mantêm a sua confiança em Cristo, em meio às lutas e às adversidades, não se desestruturam, não ficam desorientados, não perdem o foco que é em Cristo, que é na palavra de Deus, não vacilam, não ficam cambaleando para a direita e para a esquerda, a ponto de se afastarem de Deus. Meus irmãos, assim como o monte é sólido, estável, inamovível, o crente que confia no Senhor reflete uma fé sólida e inabalável. É exatamente isso o que Deus nos ensina através deste maravilhoso texto, o Salmo 125, que temos até decorados e memorizados em nossa mente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Portanto, como falamos, meus irmãos, isso não significa que o crente não tenha lutas, problemas e adversidades. Mas aqueles que confiam no Senhor, mesmo que em meio às lutas e às adversidades, eles não perdem o foco, não se desestruturam, não vacilam, não ficam aí em cima do muro cambaleando a ponto de se afastarem de Deus. Nada disso. O crente que confia no Senhor reflete uma fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus sólida e inabalável. E diante de qualquer problema, Cristo está em derredor. Note aí no verso 2, assim como em redor de Jerusalém estão os montes, ou seja, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Portanto, diante de quaisquer problemas, Cristo está em derredor do crente que confia nele. De você, meu irmão, e de você, minha irmã. Cercando, como em redor de Jerusalém. Essa é a figura, traz para a vida espiritual, cercando, protegendo o crente, fazendo a sua defesa, Deus te defendendo, dando estabilidade, dando firmeza para sempre. Veja aí no verso 1 e no verso 2. Ou seja, meus irmãos, dando ao crente perseverança, fazendo com que o crente nunca se afaste e se desvie de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, esta é a primeira lição que nós tiramos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
E no verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de você, do seu povo, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Para sempre. Mas em segundo lugar, meus irmãos, os que confiam no Senhor, as ações malignas não permanecerão sobre o crente. Veja aí no verso 3. Os que confiam no Senhor, as ações malignas do diabo não permanecerão sobre o crente. Veja só o verso 3. Na sequência do verso 1 no verso 2. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É muito importante também o verso 3, meus irmãos. O cetro dos ímpios. Vamos entender aqui o verso 3. Então, na sequência dos versos anteriores, um versículo está ligado ao outro. Os que confiam no Senhor, as ações do diabo, as ações malignas não permanecerão sobre a vida do crente de verdade, porque ele confia no Senhor. Porque ele confia no Senhor. Lembrando, porque ele se submete ao Senhor. Porque os que confiam no Senhor firmam a sua vida na palavra do Senhor. Porque os que confiam no Senhor são guiados pela palavra do Senhor e vivem pela palavra de Deus o tempo todo e se submetem e obedecem à palavra do Senhor. E nesse sentido, as ações malignas não permanecerão sobre o crente. E aqui, o cetro. O que era o cetro? O cetro era um bastão. Era um bastão usado pelos reis como símbolo de poder, de autoridade e opressão. Era o cetro usado, o cetro dos ímpios. Veja aí. Era símbolo de poder, autoridade e opressão. Era um instrumento usado para oprimir o povo de Deus. Agora, vamos transportar isso para a vida espiritual e tirar algumas aplicações. Ainda que qualquer instrumento maligno que se levante contra o povo de Deus escolhido, ainda que qualquer seta inflamada, dardos inflamados de Satanás, se levante contra o povo de Deus escolhido, não há de permanecer. Dê um brado de alegria e de gratidão a Deus. Ainda que qualquer instrumento maligno que se levante contra você, meu irmão e minha irmã, não há de permanecer, não há de prevalecer sobre o crente que confia em Cristo. Não há de prevalecer sobre o crente que confia em Cristo Jesus. E aí na segunda parte do verso 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, meus irmãos, ou por meio de imitação, ou seja, não seja tentado a imitar as coisas do mundo, para que o crente verdadeiro não se amolde ao sistema desse mundo e não seja tentado a imitar e comece a praticar a iniquidade. Você percebe então o verso 3?
o cetro dos ímpios, o cetro que significa um instrumento para oprimir o povo de Deus, aplicando para a vida espiritual, ainda que qualquer instrumento que se levante contra o povo de Deus, instrumento maligno, instrumento de Satanás, não há de permanecer, não permanecerá sobre a sorte dos justos, sobre o crente que confia em Cristo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, para que o justo, por meio de imitação, não seja tentado a imitar, como falamos, as coisas deste mundo, para que o crente verdadeiro não se amolde ao sistema desse mundão e não seja tentado a imitar e comece a praticar a iniquidade. Isso quer dizer, meus irmãos, em outras palavras, que Deus, como diz a palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permitirá que você seja provado ou tentado além das tuas forças. Além das tuas forças. Deus não permitirá que você seja tentado ou provado além das tuas forças. E Deus vos proverá livramento. Deus vos proverá livramento. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos no verso 3, temos uma promessa, também uma promessa linda, de que aqueles que confiam em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. É exatamente isso. É claro, meus irmãos, que o crente maduro, ele não subestima os desígnios do diabo. Ele não subestima. Porém, ele sabe, o crente maduro também sabe, que os intentos do diabo jamais podem destruir a obra que Cristo realizou em você. Creia nisso, tome posse disso, se alegre disso e agradeça a Deus por isso. Repetindo, os intuitos do diabo, os intuitos de Satanás jamais podem destruir a obra que Cristo realizou em nós, em você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Seguida essas preciosas promessas, em terceiro e último lugar, a terceira e última lição. Agora o salmista, meus irmãos, ele ora a Deus. Ele ora para que Deus abençoe aos bons e aos retos de coração. Observe aí, vamos ler os versos 4 e 5. Faze o bem. Veja, aqui o salmista ora, ele roga a Deus, ele faz esse pedido a Deus. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Olha o verso 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O que nós aprendemos aqui? Em último lugar, meus irmãos, nesta oração do salmista, na sequência dessas promessas, é que não se trata aqui, meus irmãos, de qualquer pedido. Veja, não se trata de qualquer pedido.
Não se trata por pedido de prosperidade material, nada disso. O salmista não está dizendo aqui, ele não está pedindo isso para Deus. Não se trata de pedido de prosperidade material. Não se trata de saúde física. Não se trata. E nem se trata aqui, meus irmãos, de um pedido de conforto, de tranquilidade. Não, meus irmãos. Aqui, o pedido nobre que o salmista faz, ligado a essas promessas anteriores, trata-se de bênçãos espirituais. Trata-se de bênçãos espirituais. Não significa que Deus não nos abençoe na parte material. É claro que Deus nos abençoa, e você sabe disso. Deus manifesta suas bênçãos nas questões materiais, na saúde física também. Claro que Deus ele nos abençoa. Mas aqui, meus irmãos, o pedido, a oração que o salmista faz é que Deus abençoe aos bons e aos retos de coração. Trata-se aqui, meus irmãos, do pedido do salmista, de uma súplica pelas misericórdias de Deus ao seu povo, ao povo de Deus. Portanto, como falamos, trata-se de bênçãos espirituais. É isso que o salmista está rogando, é isso que devemos rogar para a nossa vida, é isso que devemos interceder uns para com os outros. Abençoe aquele irmão, abençoe aquela irmã. Trata-se aqui, meus irmãos, de um pedido específico para que Deus abençoe tão somente os bons e aos retos, observe aí, de coração. Está dizendo aí. Tão somente que Deus abençoe aos bons e aos retos de coração. Porém, verso 5, como se ele estivesse fazendo aqui exatamente um contraste. Porém, aqueles que se desviam para sendas tortuosas, ou seja, aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, aqueles que dão as mãos com o mundo, aqueles que vivem em conformidade com o mundão, amando as coisas que há no mundo, cedendo os exemplos dos ímpios e se conformando com esse século, o Senhor mesmo leva-los juntamente com os malfeitores. É forte isso, é muito forte, mas serve de um alerta para nós, para você e para mim, para todos nós. É um texto maravilhoso, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor, nós observamos essas promessas, desfrutam destas promessas tão maravilhosas, mas também serve de alerta para todos nós, aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, que dão as mãos com o mundo, amando as coisas do mundo, cedendo os exemplos dos ímpios e se conformando com esse século. O Senhor mesmo levá-los-á juntamente com os malfeitores. Portanto, meus irmãos, o segredo, podemos dizer aqui, o segredo para combater o desânimo. Muitas vezes o desânimo, que faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. O segredo para combater o desânimo é depositar a nossa confiança no Senhor. Assim como o desânimo pode nos levar à incredulidade, confiar no Senhor é o antídoto, é o remédio para combater a incredulidade. Confiar no Senhor
é o remédio, é o antídoto para combater a incredulidade. Confiança no Senhor nos leva a termos mais convicção quanto à fé em Jesus Cristo. Confiança no Senhor, nos desenvolvendo em fé, na palavra de Deus, em oração, nos leva a termos mais convicção quanto à fé em Jesus Cristo. Os que confiam no Senhor têm a segurança de uma fé não inconstante ou vacilante, mas uma fé estável, sólida, como o monte Sião, que não se abala, Os que confiam no Senhor têm essa segurança de uma fé não inconstante ou vacilante, mas uma fé estável e sólida, como o monte Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor não se abalam por nada e nem por qualquer coisa. Pense nisso. Os que confiam no Senhor não se abalam por qualquer coisa, porque são firmes. Não porque são super crentes. Nós não somos super crentes. Os que confiam no Senhor são firmes, repito, não porque são super crentes, não porque sua força esteja nele, no crente, esteja em você, esteja em mim, nem porque estamos imunes às aflições, mas porque perseveram, preste bem atenção, mas porque perseveram em fixar os olhos em Cristo Jesus e não deixam que o desânimo o domine, porque Deus mesmo vos guarda pelo seu poder. É o hino que cantamos, o hino 368. Não porque somos super crentes, não porque esta força esteja na gente, e nem porque estamos imunes aos sofrimentos, às aflições, mas porque perseveramos, fixados os nossos olhos em Cristo Jesus. E a razão disso é porque Deus vos guarda pelo seu poder, pelo poder de Deus. Deus sempre está ao teu derredor, como diz as Escrituras, como Deus fala ao teu coração, assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em teu derredor. Deus sempre está em teu derredor. Creia nisso. Lhe cercando, lhe protegendo externamente, mas principalmente lhe protegendo internamente, protegendo a sua alma e lhe mantendo firme nele, em Cristo Jesus. Portanto, e eu encerro, não permita que o desânimo se instale no seu coraçãozinho e domine você. Meu querido irmão, combata à luz das Escrituras, lute, mas lembre-se, Deus sempre estará ao seu lado, porque Deus vos guarda pelo seu poder. Lembre-se disso. Hino 368. Deus vos guarda pelo poder de Deus e não pelas nossas forças, não pelas nossas
capacidades. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha te fortalecido um pouco mais com esta palavra do Salmo 125. Que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, exponencial, de muitas bênçãos e principalmente as bênçãos espirituais. Eu quero orar com você. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos rogar a Deus para que o Senhor nos dê mais esta confiança nele. Senhor, nós te louvamos por esta hora. E agora, Senhor, eu intercedo em nome do Senhor Jesus por cada irmão, por cada irmã, por cada família que ora está em seu lar, te louvando, te bendizendo e te cultuando e que ouviu a tua palavra. Pai amado, eu rogo as bênçãos do Senhor sobre cada coração individualmente, para que cada um, Senhor Deus, com esta palavra do Senhor, saia mais renovado, Senhor. Quando desligue os monitores, ou o celular, ou os computadores, ou a televisão, cada um, Senhor Deus, tenha sido renovado com o teu poder, com a tua palavra. Senhor, capacita, ó Deus, os teus filhos a confiar mais e mais no Senhor. Todos nós rogamos, ó Deus, para que confiemos no Senhor, ó Deus. Como diz a tua palavra, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nos ajude, Senhor. Abençoe estes irmãos, os irmãos, todos, ó Deus, para que todos nós nos submetamos mais e mais à tua palavra, que possamos mais e mais nos firmar nas escrituras, na tua palavra, e que possamos tomar as decisões, ou as reações, ou as escolhas, tão somente amparados e baseados nas escrituras, na tua palavra. Fortalece a fé da tua igreja, anima o teu povo, encoraja o Senhor. Nesta hora, eu peço, Senhor, como ministro do Senhor, por todos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e as consolações, o conforto, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém.